Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar no programa de uma coisa super bacana. O Tribunal de Justiça do Maranhão ganhou um prêmio por simplificar a linguagem para ser mais acessível a todo mundo. Foi um prêmio instituído pelo CNJ, que instigou todos os tribunais e juízes a adotar essa prática, e nós fomos premiados. E quem vai falar sobre tudo isso, como é que isso aconteceu, um dos pais desse projeto, é o juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, que é titular da 3ª Vara Criminal de Imperatriz e coordenador do TOADA, Laboratório do Tribunal de Justiça do Maranhão. Olha, é um nome grande, eu sei, quase que eu me enrolo. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse prêmio eu achei assim, interessante, principalmente pelo que ele leva a gente a concluir, é que o jurídico ele deve ter essa noção de simplicidade para chegar junto aos cidadãos? Nós passamos muito tempo no judiciário trabalhando, pensando em nós, né? Pensando em si mesmo, pensando na comunicação do juiz com o promotor, com o defensor e com o advogado. E isso vem mudando ao longo do tempo justamente para a gente passar para o foco para a sociedade, ou seja, para a experiência do usuário. Como é que o cidadão está enxergando o judiciário? Ele está compreendendo as decisões que ele recebe? Então, esse é o objetivo do selo Linguagem Simples, facilitar a comunicação. É o selo Linguagem Simples, Isso, é o nome disso, né? Isso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, instituiu esse selo para certificar aqueles órgãos públicos, aqueles tribunais que estão lidando de uma forma melhor com essa comunicação com o cidadão. Porque a gente sempre tem a impressão, doutor, que, por exemplo, os juízes principalmente, eu já nem falo os advogados estão mais aqui na arena com a gente, mas os juízes, os desembargadores, eles estão num outro patamar, pela roupa que vestem, pela aquela pomposidade do judiciário. A gente pensa sempre que é de um acesso difícil e que a gente não vai entender o que eles estão falando. Sim. A ideia é desconstruir esse pensamento? Exatamente. A ideia é abolir determinados termos que o juiz emprega com tanta naturalidade, mas que o cidadão não entende. Isso. Então, intimação, substituir para notificação, alvará, substituir para autorização. Algumas palavras que a gente já emprega no ambiente jurídico com tanta facilidade, mas que o cidadão não tem essa mesma familiaridade. Então, a linguagem simples trabalha justamente nisso, é tentar mudar a forma como a gente se comunica, substituindo alguns termos, simplificando algum linguajar para facilitar que o cidadão possa entender melhor aquilo que ele está recebendo, né? Eu gostei dessa. Alvará. Autorização. Autorização. Simples assim, gente. Quando você ouviu falar, olha, a empresa tal recebeu um alvará para funcionamento, ela está recebendo uma autorização de funcionamento. Às vezes a gente pensar um pouquinho, a gente vai deduzir que é isso. Mas às vezes passa tão batido que você fica sem saber exatamente do que se está falando, né? Sim. A partir de agora, a partir de prêmios como esse, o senhor acredita que a gente pode trilhar esse caminho de ter uma linguagem mais acessível, onde o entendimento seja mais fácil para todo mundo? Com certeza. A linguagem é um processo dinâmico, né? Viva. Ela, ao longo do tempo, vai mudando, vai se alterando, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, um termo que hoje a gente emprega, pode ser que amanhã já fique obsoleto, ou precise mudar, ou ele já não significa aquilo que antes significava, então a gente tem que trabalhar sempre nessa mudança, né? Tem alguns termos assim, mais assim, que se dê como exemplo, eu gostei dessa de alvará, de notificação, dessa coisa Sim, toda. A própria sentença, né? Sentença, a pessoa às vezes não sabe, pode ser substituído por decisão final, a tutela antecipada. O que é tutela antecipada? Vamos lá. Tutela antecipada nada mais é do que uma proteção provisória. O juiz, ele defere, ele decide em alguma uma situação apenas para proteger determinado direito, para que ao final do processo aquele direito seja resguardado. Então, tutela provisória nada mais é do que uma proteção provisória a determinada situação. Pois é, porque o nome é tão pomposo, tutela antecipada. Ótimo, soa muito bem. Mas aí, o que é exatamente? Sim. Eu posso entender, meu colega aqui pode entender, mas muita gente não vai entender o que vocês estão falando, né? A partir de agora, assim, a prática, no dia a dia, porque eu acho que costumes, eles são difíceis da gente deixar de lado, a gente está tão acostumado a fazer que ela sai naturalmente, como o senhor falou. A partir de agora, vocês que eu falo, judiciário, que o senhor está representando o judiciário, pode mesmo adotar essa prática de uma linguagem mais simples? Podemos e devemos, né? A
a gestão do presidente do tribunal atual, desembargador Froy Sobrinho, preconiza essa atuação. Nós temos agora um desembargador, presidente da Comissão da Linguagem Simples, que é o desembargador Lorival Cerejo. Tem uma comissão agora. Nós temos um grupo de trabalho, uma comissão focada em elaborar documentos jurídicos de uma forma mais simples. Olha, que legal. Então ela é formada por comunicadores, é formada por jornalistas, por juízes, por servidores, visando ter sempre esse foco no usuário. O que o cidadão vai entender daquela decisão. Olha, eu gostei disso, porque esse grupo de trabalho, ele vai traduzir para a gente tudo que vocês fazem e daqui a pouco já não vai precisar dessa tradução. Isso. Já vai ser uma prática comum nos tribunais, vamos dizer assim. O objetivo é esse, é criar essa cultura com visão na experiência do usuário, é facilitar a compreensão do usuário, é desmistificar a linguagem jurídica para o usuário, é deixar o juiz, o promotor, o defensor, o servidor, deixar de elaborar um documento pensando em si, e sim pensando em como o cidadão vai enxergar aquele documento. Então nós elaboramos lançamos semana passada um guia de linguagem simples. Um documento simples com 10 perguntas em formato de perguntas e respostas, onde a gente tenta informar para o cidadão, para o servidor, como é que a gente vai trabalhar com essa linguagem, com essa nova forma de enxergar a comunicação com o cidadão. Esse grupo que está formado para trabalhar sobre isso, ele vai trabalhar agora de forma, assim, vamos dizer, permanente? Isso vai ser um acompanhamento permanente dessa linguagem, essa transformação de linguagem? Sim, esse grupo vai trabalhar permanentemente no tribunal e a gente já tem algumas macrotarefas. Uma delas é capacitar os servidores e magistrados para compreenderem isso. Outra macrotarefa é estabelecer um fluxo de trabalho com emprego de linguagem simples, ou seja, os nossos mandados judiciais, todas as notificações que o Poder Judiciário vai produzir a partir de agora, vai ter que atender alguns parâmetros. Então, esse grupo de trabalho está justamente focado nisso agora, em elaborar um documento para padronizar como a linguagem vai ser empregada a partir de agora no Judiciário. Entendi. Mas a gente está no começo ainda desse trabalho, vamos dizer, dessa transição de linguagem. Sim. A gente ainda está no começo. Por enquanto, a gente ainda vai pegar muito processo, muita sentença com esses nomezinhos que a gente falou lá no começo, né? Sim, com certeza. Isso é um processo, a gente está desenvolvendo essa cultura do usuário. Então, a gente está ainda nessa fase de capacitar o servidor para ele compreender essa necessidade e quais são as ferramentas que hoje a gente disponibiliza para tentar melhorar essa linguagem. Uma grande coisa que a tecnologia vai poder nos ajudar é justamente facilitar a transformação desse acervo que a gente tem, esses documentos que a gente já produziu naquela linguagem tradicional e que a gente agora vai poder empregar, por exemplo, a inteligência artificial para simplificar esses documentos. Legal. Então a gente vai trabalhar também nesse foco, não só a partir de agora produzindo documentos de uma forma mais simples, mas também usando a tecnologia para simplificar aqueles documentos que já foram produzidos. Usando a tecnologia para simplificar, né? O que normalmente acontece é o contrário. A gente usa a tecnologia para sofisticar mais um pouco, para dar um caráter mais bonito. Agora a gente está fazendo o caminho inverso, né? A gente quer simplificar, então usa a tecnologia a nosso favor para fazer esse mesmo processo. Verdade. Lá no Laboratório de Inovação, no Toada Lab, nós estamos fazendo também robôs, estamos trabalhando com algumas medidas para justamente facilitar. Nós temos o projeto Sentença Mais Simples, que a gente pega a sentença, a ferramenta de automação faz a leitura daquela sentença e simplifica ela simplesmente para falar, olha, aquela pessoa ganhou, aquela pessoa perdeu. A pessoa às vezes lê uma sentença inteira e não sabe se sequer ela ganhou ou perdeu. Mesmo. Isso parece bula de remédio. Olha a minha comparação, desculpa. Mas assim, você lê, não entende. O que foi que ele quis dizer mesmo? Eu ganhei ou eu perdi? Exato. Eu acho que isso é muito bom. Eu vou ficar pensando nisso no intervalo, mas a gente vai fazer só um intervalinho. E vamos aproveitar para tomar uma água, um cafezinho e vamos voltar já, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse prêmio concedido pelo CNJ ao Tribunal de Justiça do Maranhão, incentivando a linguagem simples pelos juízes, pelos magistrados, por desembargadores, coisas que cheguem perto do público. E eu estou conversando com o juiz Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior. E a gente estava falando sobre todo esse processo, essa
comissão de trabalho que foi criada. Mas aí eu fiquei pensando aqui, os juízes, os desembargadores, eles têm uma certa aura de poder, vamos dizer, que às vezes incomoda quem está perto, mas às vezes para quem está sentindo é muito bom. Essa possibilidade de linguagem simples, de fácil acesso, de entendimento, não pode de alguma forma desfazer essa carapaça de poder e deixar tudo muito perto? Os juízes vão gostar mesmo disso? Excelente pergunta, Elda. É um desafio, né? Eu acho. Quebrar um pouco essa tradição que precisa ser, não, eu até utilizei o termo errado, não é quebrar, mas reformular, porque a tradição também é importante, determinadas rotinas são importantes, sim, né? sim. Mas a gente tem que se adaptar. É só uma reconstrução exatamente, daquilo, né? Exatamente. O muro não pode ser tão espesso, tão elevado, ele pode passar uma luz de um lado para o outro, não é isso? Né? Exatamente, eu acredito muito nisso. E é preciso ter essa visão para a gente poder realmente se aproximar. A tradição antiga era, quanto maior a sentença, quanto maior a peça, quanto maior o documento, mais trabalho foi dedicado àquilo, né? Isso provém desde a época da máquina de escrever. Então, é isso. Aquele advogado que digitou, né? Digitou não, né? Datilografou uma bateu peça de 20 páginas, aquilo ali, ele demonstrou o trabalho dele, né? Então, antigamente era isso, quanto maior a peça, maior o trabalho que foi desempenhado ali. Isso mudou muito, isso, né? valorizava muito quem fazia, né? O advogado fazia uma de 20, o juiz tinha que fazer uma de 25. E aí ia. Aí foi crescendo, né? foi crescendo. Como é que eu vou receber um pedido de 20 páginas e vou decidir em meia página? Não tem. Não então pode. era isso. Vai dizer, né? Que eu não tenho conhecimento a respeito, né? Mas ele sabe que mudou, né? A informática, a gente copiar, colar, isso aí a gente faz uma peça de 20 páginas agora em 20 minutos. Em um segundo. Um segundo, um copiar, colar. Então, essa tradição de elaborar grandes documentos, ela tem que ser reformulada por meio dessa cultura. Deixar o profissional de enxergar aquele documento como algo elaborado para si, para ser algo elaborado para o cidadão, a visão do usuário. É esse user experience que é o que hoje a gente está empregando. É sempre fazer os nossos documentos, produzir o nosso material, sempre com foco naquele cidadão, naquela pessoa que, ao final das contas, é o nosso cliente, né? A razão de ser do Poder Judiciário. Eu falei isso porque, às vezes, tem a ideia de que não, a gente precisa manter o nosso clube, nós precisamos manter o nosso status quo, vamos dizer assim, de que a gente tem um conhecimento a mais, a gente tem um entendimento a mais, a gente fala uma linguagem que nem todo mundo entende, mesmo que seja essa linguagem dirigida para todo mundo. Sim. Então, com essas práticas assim, doutor, você acredita que essas peças, assim, essas sentenças aí eu já nem falo de 20, porque eu vejo assim, às vezes no tribunal, no Supremo, quando estão lendo, porque eu precisei ler 1.200 páginas para pronunciar um voto. Isso daqui a um tempo pode ser transformado, e eu já estou botando lá em cima mesmo esse sarrafo, né? Não, sim, mas eu acredito que sim. E é bom deixar claro também, Elda, que a gente o objetivo não é retirar a linguagem jurídica ou extirpar os termos jurídicos. Eu acho que o objetivo a gente deve utilizar os termos jurídicos de forma técnica, mas a gente tem que ter também a visão que aquilo em algum momento vai ter que chegar para o usuário. Então, por exemplo, esse caso que foi premiado lá, que foi ressaltado no CNJ, essa experiência que nós tivemos lá na Terceira Vara Criminal de Imperatriz, o que nós fizemos? Nós fizemos uma determinada rotina no seguinte sentido: nós vamos produzir a sentença, empregando, na medida do possível, a menor quantidade de termos jurídicos, mas ao final da sentença a gente vai ter uma página em que ela vai ter um resumo explicativo destinado para o cidadão. Então a gente tem o documento jurídico. Ela tem o documento no formato original, obedecendo todos aqueles trâmites lá, né? De uma forma que a gente tente simplificar, já lá também, né? Mas os termos jurídicos estão lá. Os termos adequados tecnicamente estão lá, mas o cidadão às vezes não precisa daquilo tudo. Às vezes ele precisa realmente do resultado. Por exemplo, é uma vara criminal.
Então eu estou fazendo uma decisão que tem uma pessoa lá aguardando, um réu, uma pessoa que foi acusada de um crime. Então ele quer saber o que aconteceu, qual foi a punição e o que ele faz agora. Essas são as três perguntas. Isso, o que ele faz agora? Porque eu penso assim, o cara que roubou uma bicicleta ou uma galinha lá, ele foi acusado, mas ele não fez aquilo. A questão vai para a justiça. Ele recebe, depois de um tempo, um comunicado dizendo alguma coisa que ele leu 10 vezes e não entendeu. Ele pode perder o prazo de recorrer, ele pode não buscar as alternativas que ele tem, só por conta da falta de entendimento do que foi passado. Isso a gente pode sonhar que isso daqui a um tempo não exista mais? Sim, o nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é esse, é fazer com que a pessoa tome uma decisão consciente. Por exemplo, esse réu, quando ele recebe a sentença, ele tem que tomar uma decisão. Isso. Eu vou recorrer ou não vou recorrer? Então lá nesse documento tinha isso também. O que aconteceu foi isso. O juiz entendeu que você furtou, retirou aquela bicicleta que não era sua. Furtou mesmo, roubou. Não, porque a gente até o furtar, me falaram assim, doutor, não use mais o furtar, porque o furtar de certa forma é técnica. Aí eu tô, exatamente, para você ver. Ei, furtar agora vai ser o quê? Tem gente que tomou mesmo, tomou a bicicleta, no caso do roubo, retirou a bicicleta daquele local, então é uma construção. Retirou, fica bem leve. Né? Olha, eu fazendo advogado. Papel do advogado do quanto? Não, retirou parece assim, ele retirou, mas ele vai botar de volta. Retirou sem autorização do dono. Retirou contra a vontade do dono. Olha como tudo tem dois lados, né? Verdade. Quer dizer, vocês precisam andar numa linha bem certinha para que esse entendimento passe da forma correta que vocês querem, né? E às vezes a gente vai ultrapassar essa linha, como você disse. Não, mas aí eu que sou vítima aqui, você está indo muito brando em relação... Pois é, vai dizer que o cara retirou minha bicicleta, quando na verdade ele roubou minha bicicleta. Sim. E é isso, a gente vai reformulando. Furtou? Não, vamos botar um outro termo. Não, esse termo está muito brando. Vamos colocar um termo intermediário. E aí a gente vai construindo. É uma construção. É um caminho de aprendizagem feito através de acertos e erros até se chegar. Sim. Não dá para acertar de primeira como é que a coisa funciona, exatamente, né? As inovações, eu acho que elas trazem essa questão meio da insegurança. Tá certo, tá errado, vamos aprendendo, vamos errando, vamos acertando. E balcão virtual? O que é exatamente isso? Como é que ele funciona dentro desse processo? O balcão virtual, ele foi uma medida empregada durante a pandemia para permitir com que o cidadão pudesse saber do seu processo, né? Tomar conhecimento dos fatos, do andamento do seu processo. Então, nada mais é do que o atendimento realizado de forma virtual por videoconferência. Então, o Tribunal de Justiça, cada unidade judicial, cada vara possui uma sala de videoconferência que tem que ficar aberta de 8 às 18 horas, para fazer essa ligação entre o cidadão e o servidor público. Ou seja, hoje não é mais necessário se deslocar até o fórum para que se possa ter atendimento, para que você possa ter conhecimento sobre o andamento do seu processo. Então, nesse documento que nós produzimos, nessa sentença, tem lá o linkzinho do balcão virtual. Caso a pessoa, ainda com aquele resumo, não tenha compreendido o resultado do seu processo, ela consegue ali ler o QR Code com o seu celular ou mesmo clicar no link e ser direcionado já diretamente para a sala do balcão virtual daquela unidade judicial, daquele juiz que proferiu aquela sentença. Que aí ele vai ter mais informações, mais entendimento a respeito da decisão que foi tomada ou da sentença, para continuar falando, da sentença que ele recebeu, é mais ou menos isso. Exatamente, vai ter um servidor lá, ao vivo, com ele, para poder esclarecer ainda mais sobre aquele documento que ele recebeu. Assim como o balcão virtual, que foi, como você falou, da época da pandemia, ele chegou para ficar e notou-se que ele trouxe benefícios, que ele facilitou a vida do cidadão, que facilitou a vida de vocês também, que já não precisam esperar alguém chegar na sala para fazer essa audiência, que pode ser feita via celular, via de qualquer forma. Essa possibilidade também existe para essa linguagem simples, né? Ela vai chegar para ficar. Sim. Ela pode ser testada e descobrir que é boa. Sim, exatamente. A linguagem simples também, ela tem o seu momento na audiência. O juiz também precisa, no momento que ele está ali presidindo a audiência, falar de uma forma mais simplificada para que as partes entendam, entendeu? Então, aquele linguajar rebuscado,
Vossa Excelência, assim, até os pronomes de tratamento são uma tradição que deve ser mantida até para se manter uma respeitabilidade. Isso, essa hierarquia, né? Eu acho que essa é interessante. Hierarquia, né? É interessante, né? Mas alguns termos que a gente emprega, a contradita da testemunha. Aff, Maria. A pessoa, dos documentos que nós produzimos de linguagem simples é o mandado de intimação da testemunha, né? Nós simplificamos o mandado de intimação da testemunha, ou seja, ela recebe hoje em casa um documento de uma forma mais simples, que leva para um vídeo onde tem as orientações do que é uma audiência, qual é o papel dela, o que vai acontecer, para ela já entender aquele ambiente. Por exemplo, quando a pessoa não tinha esse vídeo ainda, ela chegava muito crua, ela chegava muito ansiosa. Às vezes até deixava de ir por conta dessa ansiedade. Né? O juiz está me chamando para eu falar de um crime. Alguma coisa grave. Deve ser alguma coisa então grave. A gente tentou desmistificar isso com esse documento. E aí na audiência, o que a gente faz também? A pessoa já chega já com uma certa familiaridade, ela já sabe onde ela vai sentar, já sabe o que vai acontecer. E muitas vezes, antigamente, flui mais de forma mais natural, né? Que é o que a gente quer. Que é o que todo mundo quer, né? Agora, eu não posso terminar sem perguntar a contradita da testemunha. O que é isso? A contradita da testemunha, exatamente isso. Traduz aí para mim rapidinho. A pessoa, depois de todo esse ambiente, que já não é um ambiente normal, né? Um ambiente natural do cotidiano dela, ela chega numa audiência, senta-se no local onde foi indicado e o juiz pergunta o nome dela, a primeira coisa que o advogado levanta é: eu quero contraditar a testemunha. A pessoa já sabe o que eles estão querendo de mim. A contradita da testemunha nada mais é do que um argumento que o advogado vai usar para explicar que aquela pessoa ali não pode prestar depoimento, porque ela tem uma relação de parentesco ou de amizade, de intimidade com o réu ou com o autor daquele processo. Então, tá. Viu como, mais viu um como termo... eu não sabia? Eu acabei de aprender o que é a contradita da testemunha. Mas isso é bom, porque a gente vai aprendendo. Olha, doutor José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, só para chamar seu nome, então. Parabéns por esse trabalho. Eu acho que é uma inovação mesmo que a gente precisa para facilitar o dia a dia. Hoje o dia já está tão corrido, né, que quando vem alguma coisa que vai facilitar isso, que facilita o nosso entendimento e que por consequência facilita as nossas ações, fica bem mais fácil, né? Com certeza. Parabéns pelo trabalho, continue fazendo. Venha sempre aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Elba. Né? Foi um prazer falar com você. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, parabéns mais uma vez. E bom dia para você que está aí do outro lado, que aprendeu uma opção de termos jurídicos que nem eu sabia que significava, e a gente aprendeu juntos. A partir de agora a gente vai aprender muito mais, porque os textos das sentenças, das intimações, das notificações, dos alvarás, vão ser de uma forma mais, vamos dizer, compreensível para a gente que não faz parte desse vocabulário, não aprendeu muito o vocabulário do juridiquês. Tchau e até a próxima.